Então, vou começar, pessoal. Como eu falei, a parte da ciência. Esse ano foi um ano muito atípico, né? Nós tivemos um período em que todo mundo ficou fora do ambiente do centro de treinamento por conta do isolamento social. Eu acho que até por conta disso, os líderes aí da American Heart tiveram bastante tempo para fazer o trabalho extra campo. Então, eles fizeram nessa revisão de 2020, com certeza, o maior trabalho, o mais ostensivo trabalho de revisão dos últimos 10 a 15 anos. Até mesmo no ano de 2010, quando a gente teve aquela grande mudança da reanimação do ABC para o CAB, o que foi uma força-tarefa muito grande, esse ano eu acredito que o conjunto de informações que eles revisaram, reafirmaram ou modificaram de uma grandeza talvez não vista nesse período. Também por conta da pandemia, a American Heart ela fez algumas publicações que estão livres, estão lá no site heart.org, principalmente das modificações do atendimento do paciente com suspeita de COVID ou com COVID confirmado. Eu não vou me ater também a essa questão, porque eles documentaram tudo aquilo que nós estamos fazendo na maioria dos serviços, com relação ao uso de filtros, com relação a proteger primeiro a própria equipe, uso de EPIs, cuidado com dispositivos de geração de aerossol, e essas informações eles acabaram disponibilizando gratuitamente lá. A publicação da ciência da ressuscitação saiu no Circulation, tanto a publicação pediátrica, quanto as orientações neonatais, quanto as orientações de adulto, e o artigo base, ele por enquanto está gratuito. Como eu disse dessa grande revisão, a força-tarefa da American Heart fez de acordo com tópicos, como eles sempre fazem. Então eles escolhem lá tópico a tópico, uso da adrenalina, uso da atropina, uso do cálcio, e vão tópico por tópico analisando. Eles dividiram a atualização em 3 grandes grupos aí. Os temas mais controversos, os temas que tinham mais novidade, os temas que tinham mais mudanças das evidências, eles trouxeram revisões sistemáticas mesmo, aquela revisão completa, de analisar os estudos observacionais, os estudos randomizados controlados, com uma metodologia bem definida, e tentaram trazer à luz uma conclusão final. Temas um pouco menos controversos ou que tiveram menos atualizações, eles fizeram o que eles chamam de Scoping Review, que é um pouco mais branda do que essa revisão sistemática, e alguns temas em que não houve grandes mudanças de publicações, mudanças de linhas de tratamento, eles fizeram só um Evidence Update, eles olharam esses artigos que foram publicados nesse período, principalmente de 2015 para cá, e a maioria desses temas geraram um reforço nas recomendações, mais do que mudanças. Como todos os temas em pediatria, em terapia intensiva pediátrica, chama muita atenção a necessidade de mais estudos. Tá todo mundo bem acostumado com essa conclusão. Você vai ler uma revisão sistemática, uma meta-análise, e aí a conclusão vira e mexe, com muita frequência, está lá. Precisamos de mais estudos, precisamos de uma população maior. Graças a Deus, a população pediátrica tem uma incidência relativamente baixa, se comparada com o adulto, dos eventos de parada cardiorrespiratória. Então, é muito difícil gerar o N suficiente para que componha um corpo de evidência suficiente para gerar uma recomendação de nível de evidência alto. Eles também fazem a sistematização entre níveis de evidência e graus de recomendação, então um A, um B e assim por diante,
de acordo com o que eles encontraram nessas revisões. E eu vou ressaltar, então, para vocês, como objetivo da aula, os pontos que mudaram e que vão mudar. Mas eu também vou trazer alguns pontos que eu acho crítico no reforço, por conta da importância desses temas no dia a dia do cuidado com a criança grave. Começando pelo suporte básico de vida. Eu acho que o tema que, como eu lembro muito de uma aula do Dr. Toshio, quando eu estava na residência, se não me engano, eu não lembro se foi em Florianópolis ou em Porto Alegre, e foi bem quando ele trouxe para a gente essa mudança do ABC para o CAB, na reanimação. Foi uma aula ótima, concisa, em que ele trouxe o fluxograma, o novo fluxograma na época do PAUS, e ressaltou ali com destaque 3 pontos que tinham mudado nesse fluxograma, que isso tem sido ostensivamente abordado nos cursos e nos treinamentos, desde o suporte básico, da instrução dos leigos, que a gente tem os cursos para os Family and Friends, tem os cursos, vamos dizer assim, numa gradação, né, de leigo, suporte básico até suporte avançado, sempre a gente fala do CAB, da importância da gente, primeiramente, tentar garantir um retorno da circulação espontânea com compressão torácica. E com a ocorrência do COVID, principalmente quando a gente está tratando de atendimento extra-hospitalar, isso ficou mais evidente ainda, porque se a gente não tiver dispositivo para se proteger, né, que normalmente a gente não tem, não é habitual de ninguém ficar andando com uma pocket mask, um bucal na bolsa ou no porta-luva do carro, a gente não vai acabar fazendo suporte ventilatório, a gente vai fazer o suporte com a compressão torácica. Eles reforçam no curso dos leigos que o leigo não deve checar pulso, porque não é efetivo. Os leigos, sem treinamento, não têm a capacidade de discernir se o pulso pulsa. Então, no atendimento do leigo de uma criança parada, que não responde e não respira, não tem sinais de vida, eles têm que começar a RCP iniciando pelas compressões. Pedir ajuda, obviamente, isso faz parte, é importante pedir ajuda, mas fazer a compressão. O profissional de saúde, adequadamente treinado, deve fazer a checagem de pulso, mas não deve perder mais de 10 segundos. Se em 10 segundos não conseguir definir se realmente tem um pulso consistente, tem que supor que essa criança esteja parada e começar a RCP. Não tem conversa. Uma novidade, então, que eu trago dessas recomendações novas é o uso da tecnologia. A gente já está acostumado a usar o celular para via de acionar o serviço de urgência, né? Inclusive, nos videozinhos da aula, um dos momentos, a moça que está socorrendo o ator que está simulando a parada, faz a ligação no celular para o serviço de urgência e coloca em viva voz para que ele receba as orientações. Só que o PAUS, além de reforçar essa questão do uso da tecnologia, está mostrando que em alguns locais do mundo, os trabalhos da logística reversa têm funcionado muito bem. Quando você tem alguma pessoa que não está respondendo e não está respirando, o serviço de urgência e emergência é acionado, e esse serviço de urgência e emergência dispara por via de aplicativo e SMS mensagens falando que tem uma pessoa parada em determinado local. E por geolocalização, as pessoas que estão ao redor conseguem chegar mais rápido e prestar um primeiro atendimento mais rápido do que o serviço especializado de resgate. Então, o uso da tecnologia com essa logística reversa tem aumentado o número de RCPs no cenário inicial e tem aumentado o uso de DEA para os ritmos chocáveis em adulto, principalmente, né? E isso tem trazido uma melhora na resposta
e no retorno de circulação espontânea e, consequentemente, no prognóstico desses pacientes. No Brasil, eu acho que é uma coisa ainda um pouco distante, mas é um futuro que se encaminha. E por último aí do Pauts, que eu já citei, e é uma coisa que eles recomendam, principalmente por conta do Covid, se você não vai ventilar, tudo bem, você tem diversos motivos para não ventilar, e o principal deles é a sua própria proteção. Então, haja abraço, assume a RCP e mantenha a compressão torácica continuamente. É melhor fazer compressão torácica continuamente do que não fazer nada. E se você tiver um DEA, use o DEA, porque se o ritmo for chocável e você não chocar, esse paciente provavelmente não vai ter retorno de circulação espontânea. E hoje, cada vez mais, o DEA está presente no nosso meio. A maioria dos eventos grandes, quando ocorrem, tem uma equipe especializada com DEA, os shopping centers têm DEA, então é uma realidade bem palpável no nosso meio. Essa questão da checagem de pulsos eu já falei, o leigo não checa, profissional da saúde, 10 segundos. Lembrando que o lactente a gente vai checar braquial e a criança maior nós vamos checar ou femoral ou carotídeo. A profundidade das compressões é a mesma, pelo menos 1/3 do tórax, em torno de 4 centímetros no lactente e 5 centímetros em criança. A técnica de 2 mãos, uma mão ou a compressão circunferencial que a gente faz no bebê, tem revisão sistemática em andamento, não tem mudança da recomendação, tanto faz, é uma adaptação que você vai fazer com relação ao tamanho da criança que você está atendendo e a sua capacidade física. Se você tiver o DEA, utilize, de preferência com atenuador de carga, que é a pá pediátrica. E eu reforcei esses pontos, porque a RCP de alta qualidade continua sendo o carro-chefe de tudo, e eles batem muito nessa tecla em toda a documentação, em toda a ciência da ressuscitação. As escalas de gravidade, como o PILS, Pediatric Early Warning Scale, que leva em consideração saturação, frequência respiratória, estado neurológico, ou outras escalas, elas têm sido cada vez mais usadas, principalmente por crianças já internadas em ambiente de enfermaria. Eles acham que provavelmente vai ter um benefício do uso, mas ainda não tem uma revisão sistemática, uma qualidade suficientemente grande para recomendar o uso dessas escalas. Além da qualidade da RCP, que eles batem muito na tecla, a prevenção da PCR é a segunda tecla que eles mais batem. Porque o prognóstico, independente se a parada é intra-hospitalar ou extra-hospitalar, por mais adequada que seja a assistência a essa parada, o prognóstico é ruim, né? A saída do hospital, a alta hospitalar sem sequela neurológica, ainda é um número muito baixo. Então, o que a gente tem que brigar para fazer é evitar que a criança pare. Então, cada vez mais eles reforçam também o treinamento dos cenários de choque, dos cenários de insuficiência respiratória e das medidas de suporte antes que a criança pare. Do suporte básico é isso. Reanimação de alta qualidade, RCP, sem grandes alterações. Falando do suporte avançado de vida, essa figurinha da cadeia de sobrevivência pediátrica, acho que vocês conhecem, faz parte aí do segundo capítulo do livro, e eles estão dando uma importância, isso é uma mudança do material novo, que é a importância do pós-parada. Não só aquele cuidado imediato do pós-parada, de controle de temperatura, pressão e etc., mas o pós-parada na recuperação, na reabilitação e na reinserção desse sobrevivente de uma parada cardiorrespiratória nas suas funções e no seu dia a dia. Eu vou falar isso mais para frente. O algoritmo da PCR está igual, eles colocam aí
os dois braços no ritmos chocáveis, que é aqui, a coluninha do lado esquerdo, em que você vai aplicar o choque assim que você identifica o ritmo chocável, e o ritmo não chocável. A diferença do fluxograma é esse vermelho aqui, que é uma recomendação mais recente dessas revisões sistemáticas, em que eles reforçam a administração da epinefrina o mais precoce possível nos ritmos não chocáveis. Quanto antes, melhor, de preferência e obrigatoriamente dentro dos primeiros 5 minutos da assistência. Isso aqui a gente treina no curso, mas como eu já disse e repito, mais importante é esse quadrinho inicial ali. Comprima com força, com ritmo bom de 100 a 120, essas recomendações não mudaram e estão cada vez com mais evidências, mais trabalhos mostrando a importância da gente fazer isso aí. Eles capnografia em forma de onda para a gente documentar a qualidade da nossa RCP e especialmente do retorno da circulação espontânea. Né, que eu lembro que quando a gente tem um retorno da circulação espontânea, a onda na capnografia muda seu formato, o valor absoluto dela aumenta e a gente tem um diagnóstico precoce, vamos dizer assim, do retorno da circulação espontânea. O ritmo, eu acho que de tudo isso aí, como a minha experiência de instrutor, o ritmo é o principal problema. As pessoas, na ansiedade de fazer a criança se recuperar, normalmente acabam comprimindo rápido demais. E quando se comprime rápido demais, você não dá tempo para o relaxamento do coração, para o enchimento das cavidades e para que haja um volume sistólico de sangue dentro do ventrículo suficiente para gerar um débito. Então, comprimir rápido demais é ruim e é um grande exercício de treinamento mesmo. Em homenagem ao Thiago aí, eu costumo sempre falar de um videozinho que tem no YouTube e que me vem na cabeça sempre nesses cenários. Quem não sabe, o apelido do Thiago é Shark. Eu lembro sempre da música Baby Shark. A música do Baby Shark, ela tem 110 beats por minuto. Então, isso é uma coisa que me vem na cabeça quando eu estou reanimando, e a manutenção do ritmo é super importante. Depois, digitem lá no YouTube Baby Shark RCP, que vocês vão ver que legalzinho que é o vídeo que eles fizeram em cima da música. Dentro do A e do B, vias aéreas e respiração. Tem uma recomendação que está cada vez mais clara, que se a sua ventilação com bolsa, válvula e máscara estiver eficiente e o tórax estiver expandido, não é para entubar. Mantenha a ventilação com bolsa, válvula, máscara, de preferência com filtro EPA de interface, por conta das situações que nós estamos vivendo aí com relação ao Covid, mas não entube. Mantenha a ventilação com bolsa, válvula, máscara. Cuidado com a pressão cricoide. Da experiência do meu aprendizado na época de residência, eu lembro que isso era muito mais frequente antigamente, e o PAUS recomenda fortemente agora evitar a pressão cricoide. Eu ressalto que a pressão cricoide, que é a manobra de Selig, que é simplesmente empurrar a cartilagem cricoide contra a coluna, ela é diferente da manobra de burp. Burp, back, up and right positioning, em que você, no momento da intubação, para aquelas laringes anteriorizadas, com o auxílio da mão, você vai empurrar a traqueia para trás, para cima e para a direita, para facilitar a visualização. Eles não falam sobre a manobra de burp, eles falam simplesmente contra o Selig, porque está demonstrado que o Selig, principalmente em crianças pequenas, colabam a traqueia, que é muito maleável, e dificultam e diminuem a eficácia da sua ventilação. Então, tomem muito cuidado com isso. Isso é uma recomendação nova, reforçada no PAUS. A capnografia, que já é um tema que vem vindo desde 2010, cada vez mais presente no nosso meio, nas unidades de emergências. Antes era uma realidade só de centro cirúrgico, depois começou a ser realidade nas UTIs, e agora nas unidades de emergência também vem sendo cada vez mais uma realidade. Se vocês não têm no serviço de vocês, briguem para ter pelo menos um capnógrafo.
é um método de escolha para checagem do correto posicionamento do dispositivo endotraqueal. E é um ótimo dispositivo para você ter na sua reanimação para monitorar o retorno da circulação espontânea quando o paciente está com uma via aérea definitiva. Não hiperventile, eles batem muito nessa tecla de novo. Quanto mais, se você hiperventilar na parada, você diminui o retorno venoso e diminui o sucesso do retorno da circulação espontânea. Então, ventile o suficiente. A ventilação, eu vou falar um tópico especial, houve uma mudança com relação à última recomendação, que é essa aqui. Antigamente, a gente, no protocolo de 2015, a gente colocava de oferecer uma ventilação 12 a 20 ventilações por minuto, né? Uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. E eles estão vendo nos estudos que se você, principalmente no lactente jovem, você oferecer uma frequência respiratória maior, ou seja, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, totalizando 20 a 30 por minuto, você tem um sucesso maior no retorno da circulação espontânea. Então, essa recomendação é uma novidade. Seja na criança com parada respiratória, ou seja na criança com via aérea avançada, em que você vai comprimir continuamente e antigamente ventilar a cada 5 a 6 segundos, isso tem mudado e a recomendação é que você dê uma frequência um pouco maior. De novo, lembrando esse item 4, sem hiperventilar. Naquele desespero, naquela ansiedade de você ambusar loucamente, você está prejudicando o retorno venoso e diminuindo o sucesso do retorno da circulação espontânea. Se você tiver um aparelho de ventilação mecânica do lado e esse aparelho estiver com funcionamento adequado, você pode utilizá-lo no auxílio para alguém setar os parâmetros para você e você tirar um problema da sua cabeça na hora de reanimar, de ficar controlando, além da frequência da compressão, a frequência da ventilação. O próximo tema ainda do A e B, que está mais claro agora, e que é uma novidade que a gente já vinha falando desde 2015, mas que agora está escrito e vai sair no livro, é com relação à escolha do tubo com cuff. Está mais do que demonstrado na literatura que o uso do tubo com balonete endotraqueal ele é melhor porque ele reduz o número de trocas de tubo, ele protege contra aspiração, ele facilita a fixação do tubo e diminui a movimentação, porque o cuff acomoda o tubo dentro da traqueia, e ele não traz um aumento da incidência das lesões traqueais, que são tão temidas, né, de estenose, e ulceração, e granuloma, e etc. e tal. Desde que você escolha um tamanho de tubo correto, lembrando daquela regrinha que a gente reforça no curso de idade sobre 4 mais 4 para escolher o tubo ideal, a gente faz idade sobre 4 mais 3,5 para a escolha do tubo com balonete. Esse tubo tem que ser checado, o seu posicionamento com raio-x, para que esse cuff fique no local ideal. Ele não pode ficar muito baixo e ele não pode ficar muito alto. Quando você faz a laringoscopia, você precisa ter certeza de que esse cuff passe as pregas vocais, porque é o local mais sensível e é o ponto mais estreito da via aérea pediátrica. E você tem que ter um cufômetro. Então, é mistério, é essencial que as unidades de terapia intensiva que vão ficar com essa criança alguns dias tenham pelo menos um cufômetro. Não é caro, não é difícil de usar, e quem não tem, brigue para o seu hospital ter. Você precisa garantir que esse cuff esteja com uma pressão abaixo de 20, o Paus coloca 25, na prática a gente acaba usando 20, pelo menos nos menores, para garantir que você não está esquemiando a parede da traqueia. No C, ele traz e reforça em todos os cenários que eu vou falar aqui daqui para frente, o uso do suporte extracorpóreo, né? As siglas que o mais comum é a gente falar em ECMO, né? Extracorporeal Membrane Oxygenation. A oxigenação extracorpórea é um pedaço da ECLS, que é Extracorporeal Life Support, suporte de vida extracorpóreo. Ele fala do ECLS o tempo todo. E nas paradas, ele fala do ECPR,
que é o uso do suporte de vida extracorpóreo já na reanimação. Países avançados, com equipes treinadas, com disponibilidade de recurso, como, por exemplo, o Canadá, eu assisto muito as palestras do Dr. Daniel Garros, lá do Stollery, de Edmonton, e lá eles são um serviço de referência de suporte extracorpóreo no Canadá, e eles colocam ECMO nas paradas na rua. Eles vão ao resgate das crianças e canulam as crianças no cenário para poder trazer para o hospital. Eles têm tido resultados muito bons. Nós temos as nossas limitações de recurso, nós temos as nossas limitações de treinamento, o número de centros que fazem o suporte extracorpóreo ainda é baixo, mas é um horizonte que o Paulo já deixa documentado, que a American Heart pede para a gente almejar como um cenário ideal para a melhora da sobrevida do paciente com parada cardiorrespiratória, mesmo o pediátrico. O uso do NIRS, que é aquela monitoração por espectrofotometria que a gente faz de atividade cerebral, pode ser mesentérica também, tem sido usado, não tem evidência ainda, mas eles colocam nas evidências de que parece ter benefício você fazer a monitorização de NIRS durante a parada para demonstrar a eficácia da sua RCP, da sua reanimação, e o retorno da circulação espontânea com uma melhora do NIRS, da atividade cerebral. Ainda não é uma recomendação formal, mas eu acredito que na próxima reanimação em 2025, talvez a gente já tenha novidades e evidências mais concretas. Ultrassom à beira-leito. Cada vez mais presente no nosso meio e cada vez mais pessoas, principalmente os terapeutas intensivos, cada vez mais capacitados, têm essa ferramenta beira-leito para ajudar, por exemplo, identificar um tamponamento cardíaco que não tenha sido identificado pela clínica. Eles reforçam que a gente tem que minimizar a interrupção, então a sugestão é que quando dê os 2 minutos em que você vai parar, trocar o reanimador e checar o pulso, checar o ritmo, o profissional mais experiente vai lá com o ultrassom e olha na janela cardíaca que for possível, se tem, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Então, ele já coloca na recomendação a importância e o benefício do ultrassom à beira-leito, desde que não aumente o tempo de interrupção da RCP. A RCP de alta qualidade continua sendo prioritária. Ele tem um tópico todo especial sobre a dose das drogas, utilizar o peso ideal do paciente. Então, a gente tem uma epidemia de obesidade infantil, né, no Brasil principalmente, em países desenvolvidos também. Reforça de que a gente tem que se esforçar, por exemplo, se a gente usar uma régua de Breslow, que vai te dar uma estimativa em cima da altura da criança ou do comprimento do bebê, usar o peso ideal e não o peso que a mãe refere. Se você tiver o peso referido e a criança for eutrófica visualmente, é óbvio que você vai usar o peso que está sendo ofertado. Mas se você estiver tratando com uma criança obesa, tente usar o peso ideal para o cálculo das medicações. O uso de doses aumentadas de algumas medicações tem efeito de piora do prognóstico por conta de efeitos colaterais. Aquilo que eu já falei no fluxograma, a adrenalina é a droga do ritmo de parada não chocável. Ela vai ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Na prática, a gente costuma, no treinamento, falar ciclo sim, ciclo não, já que cada ciclo dura 2 minutos, e o intervalo de doses é entre 3 e 5 minutos. Então, num ciclo você faz, no outro não. Vai dar um intervalo médio de 1 dose a cada 4 minutos. Isso está mantido. Só que neste documento eles reforçam a administração precoce nos ritmos não chocáveis. Tem trabalhos aí que eles compararam o retorno de circulação espontânea à alta hospitalar livre de sequela neurológica em pacientes que receberam adrenalina, em grupos de pacientes que receberam adrenalina dentro dos primeiros 3 minutos, dos primeiros 5, dos primeiros 10 e dos primeiros 15 minutos. E os 5 minutos é o turning point na curva de análise de prognóstico dessas crianças. O cálcio, que antigamente era uma coisa utilizada
de uma maneira mais rotineira, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, principalmente em adulto, você começava lá a fazer adrenalina, atropina na época do adulto, e aí depois do segundo, terceiro ciclo já metia bicarbonato, metia cálcio, e aí começava a entrar um monte de salada na recuperação, na reanimação. Reforça-se que o cálcio é só se você tiver hipocalcemia, sabida, hipermagnesemia, sabida, hiperpotassemia, que você vai usar o cálcio como estabilizador de membrana, ou intoxicação por bloqueador de canal de cálcio. Fora isso, não é para usar o cálcio, porque não tem evidência de que ele melhore o retorno da circulação espontânea. E mais uma coisa que está mais objetiva nessa diretriz de 2020, além da capnografia, se você tiver uma via aérea avançada e um capnógrafo, é a PAI. O paciente que está na terapia intensiva, que tem uma via invasiva de controle da PA, devemos utilizar a pressão diastólica para monitorizar a qualidade da RCP. Se você não estiver atingindo 25 milímetros de mercúrio de pressão diastólica no lactente ou 30 em crianças, você precisa rever se a sua RCP está adequada, se você não está deixando o tórax reexpandir, se você não está comprimindo a profundidade suficiente ou se o seu ritmo não está bom. É um parâmetro bom para a gente monitorizar dinamicamente a qualidade da nossa reanimação. A parte da desfibrilação não mudou, o tamanho de pás, posicionamento, você vai escolher a pá de tamanho compatível com a criança, desde que elas não se encostem. Então, o uso de pás pediátricas, normalmente no lactente até 10 quilos, depois já a pá de adulto, e as doses de choque, tanto para desfibrilação como para cardioversão sincronizada, não mudaram. O algoritmo da taquicardia não mudou o seu conteúdo, mas mudou a sua apresentação. Eles juntaram o algoritmo de QRS largo, QRS estreito, na mesma tabela. Então, você vai ver a criança com taquicardia, vai descartar aquelas que estão com taquicardia sinusal, e aí você vai olhar se ela tem comprometimento cardiopulmonar, sim ou não. A partir desse diagnóstico, você vai avaliar o QRS. Se for QRS largo ou estreito, você vai tomar as mesmas condutas que não mudaram. No algoritmo da bradicardia, nós não tivemos mudança também. Então, a bradicardia, se tem comprometimento cardiopulmonar, você vai fazer a ventilação de resgate. E se não tiver com frequência abaixo de 60 com comprometimento cardiocirculatório, você vai tratar ele como um ritmo não chocável. Então, isso ficou igual. Como eu disse, eles têm se esforçado na prevenção da parada, que acho que é a nossa maior missão, evitar que a parada aconteça. E eles trazem vários tópicozinhos em relação aos quadros de choque. No choque séptico, no choque distributivo, que o nosso grosso é o choque séptico, na recomendação de 2015, a gente já vinha trazendo o cuidado com a administração de bolos de fluidos em crianças com doença aguda febril, se você não tiver disponibilidade de UTI. Porque essa criança tem alteração da permeabilidade, e a gente sabe muito bem que essa criança vai inchar, vai ter líquido no terceiro espaço, vai ser difícil tirar esse líquido, porque o rim normalmente não vai estar do nosso lado, vai encharcar o pulmão, vai piorar a ventilação, e está mais do que demonstrado que o ganho de peso maior do que 10% do peso de início da criança é um fator de pior prognóstico na UTI. Então, o pau está batendo de frente com a administração de fluido no paciente com choque distributivo do tipo séptico, principalmente se você não tiver uma UTI disponível. Faça o bolos, 20 por quilo continua sendo padrão, mas tendendo a arredondar para menos. Você continua podendo chegar a 60 ml por quilo, mas talvez só 40, e sempre ver se cabe. O que é o ver se cabe? Lembrar de auscultar o pulmão para ver se não está estertorando, lembrar de ver se não está fazendo estase jugular, lembrar de ver se não está fazendo hepatomegalia. Se você tiver um ultrassom à beira-leito, dá uma olhada na sua cava, vê se ela não está túrgida demais, antes de fazer o próximo bolo. Ele cita muitas vezes as diretrizes da Surviving Sepsis Campaign, que também foram revistas agora recentemente, e com muito respeito e muito embasados nesses dados, eles reforçam isso. E dizem ainda, com todas as letras, se você não tiver UTI disponível, não passe de 40 por quilo.
Se você não tiver com criança hipotensa, tenda a ser mais restritivo. Se não tiver sinal de choque, não faça bolo de fluido. O pediatra adora fazer um bolo de fluido, né? A criança chega com febre taquicárdica ou chega chiando, vai lá e faz uma expansão. Se estiver lidando com uma doença aguda febril, tem que tomar cuidado, porque vai ser difícil para o intensivista tirar esse líquido depois. A escolha do inotrópico, rodaram e ficaram na mesma. Basicamente, choque quente, choque frio, adrenalina e noradrenalina continuam sendo as principais opções, mas a dopa continua sendo citada, principalmente se você não tiver disponibilidade de acesso central, se você estiver fora da terapia intensiva, mas o carro-chefe continua sendo nora e adrena, né? E eles estão um pouco mais incisivos no uso de corticoide precoce. No choque distributivo refratário a fluido, ou seja, você já completou as suas alíquotas até 40 ou 60 por quilo, e você decidiu entrar com droga vasoativa, cada vez mais precocemente tem se entrado com hidrocortisona, corticoide em dose de estresse. Não tem uma fórmula mágica recomendada, né? Chegou em adrenalina em 0,3, chegou em nora em 0,5, começa. Não tem uma fórmula mágica, mas a tendência é que cada vez mais precocemente se suplemente corticoide na dose de estresse. No choque hipovolêmico de origem traumática, existe uma tendência em alguns estudos de adulto de fazer uma ressuscitação gradativa com hipotensão permissiva. Em vez de você dar as alíquotas 20 para encher o tanque, o adulto, principalmente o Colégio Americano de Cirurgiões, tem sido um pouquinho mais tolerante com essa reanimação inicial com cristalóides, mas em criança o PAUS contraindica. A gente não vai fugir da nossa rotina da ressuscitação volêmica do choque hipovolêmico de origem traumática. Inclusive, traz a recomendação de que a gente use precocemente componentes sanguíneos, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado, mais rapidamente do que o habitual. Então, substituir até alíquotas de cristalóides por derivados do sangue, que eles chamam de ressuscitação precoce balanceada. Não tem uma fórmula também matemática aí, não tem uma recomendação formal. Fez uma expansão com cristalóide, já vai para o sangue. Não tem isso ainda, mas eles colocam essa palavra aí, é aceitável você fazer isso mais precocemente. Tem toda aquela questão do banco de sangue, de testagem de compatibilidade do hemoderivado, do aquecimento da solução, que lembrar que os derivados de sangue vão estar gelados ou congelados, e isso vai levar à hipotermia do paciente, e a gente no atendimento do trauma, precisa ter uma atenção toda especial com o controle da temperatura, então isso acaba às vezes sendo um impeditivo. Em resumo, continua mais ou menos a mesma coisa, sendo permissivo o uso de componentes sanguíneos precocemente. Tem um capítulo também de atenção especial ao choque cardiogênico de origem de miocardite. Tem uma discussão toda de qual droga que a gente deve usar, não tem uma recomendação formal, todas são aceitáveis. Nos serviços que eu trabalho aqui na Unicamp, no Veracruz e no AOC, a dobutamina ainda continua sendo o nosso carro-chefe, a gente tem ótimos resultados com a dobutamina no choque cardiogênico. O milrinone é uma boa droga, porém, por causar vasodilatação sistêmica nesses pacientes, tem uma contraindicação relativa de usá-la no paciente que está hipotenso, por decorrência do choque, por isso que eu coloquei ele aí em destaque em vermelho. E a dopamina continua sendo citada, eu coloquei pequenininha ali de propósito, mas ela ainda está lá. Não tem uma recomendação formal. Porém, ele põe um tópico bem nítido, bem claro, de que esse paciente tem que ser internado na UTI. O risco desse paciente degringolar é alto, o risco dele fazer arritmia é alto, então essa criança, até ela mostrar sinais de melhora e recuperação,
a recomendação da American Heart é que você interne esse paciente para monitorizar em leito de terapia intensiva. E prever que, por conta da frequência da disfunção cardíaca e da arritmia decorrente dessa disfunção, que você use o suporte extracorpóreo antes da falência. Então, se você tem critérios clínicos de que essa criança está piorando, critérios ecocardiográficos, que esse coração esteja ruim, eles têm recomendado que a gente coloque em suporte extracorpóreo precocemente. Algumas situações especiais que ele ressalta da hipertensão pulmonar, reforça que o óxido nítrico inalatório e a prostacyclina inalatória, que a gente tem o Eloprost, são a primeira linha de tratamento. Nos pacientes que têm pós-operatório de cirurgia cardíaca, que a gente sabe das patologias que cursam com hipertensão pulmonar, principalmente no pós-operatório, tratar agressivamente para evitar acidose e hipóxia, que são fatores desencadeantes de crise de hipertensão pulmonar, e sedar e curarizar essas crianças, se necessário. Se mesmo assim ela fizer uma crise de hipertensão pulmonar, a American Heart está recomendando hiperventilar, induzir a alcalemia, administrando na nossa rotina bicarbonato, né, que é a solução que a gente usa, e oxigênio, até que a terapia específica, normalmente o óxido nítrico, seja ajustado. Então, é uma coisa legal que eu achei dessas recomendações. Claro que no texto completo de 2010, de 2015 especialmente, a gente tinha essas recomendações ali nos pormenores, mas agora essas recomendações de terapia intensiva dessas situações que eu vou falar agora estão muito claras e vão sair no material para o aluno, né, de uma recomendação formal. E, mais uma vez, se o seu VD, seu ventrículo direito, estiver ruim, estiver sofrendo com essa hipertensão pulmonar, não titubeie em colocar ele em suporte extracorpóreo. Nas arritmias, sem novidades, se frequência cardíaca abaixo de 60 com comprometimento cardiocirculatório é igual a parada, faça RCP. A atropina, ela só vai entrar nas situações de tônus vagal aumentado ou intoxicação por droga anticolinérgica. E cita o marcapasso transcutâneo, que deve ser lembrado que a gente tem que usar para BAV de alto grau com repercussão hemodinâmica. Na síndrome de coração esquerdo hipoplásico, ele traz recomendações para o pré-operatório e para o pós-operatório, tanto do estágio 1 do Norwood, como dos estágios 2 e 3, né, do Glenn-Fontaine. Tentar deixar esse paciente com uma leve hipercarbia para priorizar o fluxo sanguíneo sistêmico e ao melhorar a DO2. A DO2 é o alvo, né? Você tem que melhorar a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, você tem que deixar esse paciente normotérmico, você tem que controlar a acidose, todos aqueles fatores que alteram a curva de dissociação da oxihemoglobina. E por conta da fisiologia cardíaca, deixar uma leve hipercarbia, sem acidose, sem que o paciente faça acidose, para você fechar um pouco esse pulmão e jogar o fluxo para o sistêmico, diminuindo a ventilação e administrando opioide, usar vasodilatador sistêmico para diminuir a resistência vascular sistêmica e melhorar essa DO2. Lembrar que toda essa hipoventilação, você não pode induzir a atelectasia. Se você tiver atelectasiando, você está fazendo mal para o seu paciente. Tem que achar um meio termo ali. E ele coloca como recomendação, claro que não com grau alto de recomendação, mas o uso do suporte extracorpóreo para o estágio 1, para o pós-operatório imediato da cirurgia de Norwood. Se nesse pós-operatório tiver uma suspeita clínica de trombose ou obstrução do shunt, a formulazinha que eles vão dar é oxigênio, aumentar a pressão arterial média para que haja uma pressão mecânica nesse shunt para tentar desobstruir, heparina em dose de ataque, em bolos, e chamar a hemodinâmica, chamar o cirurgião cardíaco, porque vai ter que abordar esse shunt. Na Fontaine e no Glenn, a mesma estratégia de hipercarbia leve, induzida por hipoventilação, reduzindo a pressão média de via aérea, e considerar precocemente suporte extracorpóreo naqueles pacientes que estejam fazendo hipoxemia refratária. Tem um capítulo especial também sobre opioide,
Eles citam a epidemia de intoxicação por opioides, analgésicos principalmente, hidrocodona e outros que são mais comuns nos Estados Unidos, e que essa epidemia atingiu os adolescentes e até as crianças, e tem adolescentes fazendo parada respiratória por intoxicação opioide, e eles estão incluindo, inclusive, no algoritmo, para a pessoa leiga, a administração de naloxone. Ensinar o leigo a administrar naloxone para essa suspeita de intoxicação opioide no cenário de primeiro atendimento. Esse fluxograma está direcionado para intoxicação de opioide, ou seja, você vai ver se a pessoa está respirando ou não. Se estiver respirando, você vai ficar lá cutucando ela para que ela mantenha um neurológico suficiente para que ela continue respirando, fazer as manobras de retificação e abertura de via aérea, oferecer oxigênio e chamar o serviço de auxílio e considerar a administração de naloxona. E se ela não estiver respirando, você vai fazer tudo isso, vai checar o pulso, vai administrar ventilação com bolsa, válvula, máscara, e se não estiver retornando, vai fazer RCP e vai administrar naloxone. Então é o mesmo algoritmo da parada respiratória, mas com o porém da naloxona. E depois do retorno da circulação espontânea, a gente precisa ter um controle ativo da temperatura. A recomendação do PAUS é que passe um termômetro central. Normalmente o que a gente usa é o termômetro esofágico e faça um controle ativo da temperatura. Além do medicamentoso, o controle com medidas físicas, seja ela endovenosa, com soro gelado, se estiver fazendo hipertermia, ou com cobertor e manta térmica. Combater a temperatura. Ainda não houve uma mudança numa recomendação que está sendo trabalhada nos últimos 10 anos sobre hipotermia controlada de 32 a 34 graus versus normotermia. Não tem conclusão desse estudo ainda, dessa revisão sistemática. Eles colocam no documento que você pode optar por fazer a hipotermia moderada de 32 a 34 por 2 dias, seguidas de 3 dias de normotermia. Mas, na prática, o que importa é você buscar a normotermia. Se você não deixar o seu paciente fazer febre no pós-parada, já é um ganho imenso. Então, controle direcionado da temperatura com termômetro central para manter a temperatura abaixo de 37,5. É regra. Normoxemia, ou seja, evitar a hiperóxia, que é lesiva, e normocapnia. Eles fazem a ressalva da adaptação que você tem que fazer de acordo com a condição prévia do seu paciente. Se você pegar um paciente broncodisplásico grave, cronicão, que já tem um CO2 basal de 60, você não vai conseguir manter esse paciente normocapnêmico. Você tem que ser tolerante às variantes clínicas, mas de uma maneira geral, buscar a normocapnia. Manter a pressão sistólica acima do percentil 5, com o uso de soluções cristalóides e drogas vasoativas, obrigatoriamente, controle com PA invasiva, para a gente cuidar desse paciente no pós-parada. E aí uma recomendação nova que está firme é o uso da monitorização eletroencefalográfica, de preferência contínua, se não for possível, pelo menos intermitente, tratar agressivamente as convulsões no pós-parada, e a monitorização eletroencefalográfica entra no mal convulsivo, no mal eletrográfico não convulsivo, né, no mal epilético não convulsivo. E mesmo se você tiver atividade epileptiforme no eletroencefalo, trate agressivamente. Isso reduz o estresse cerebral, reduz o consumo de oxigênio cerebral, deixa esse cérebro em repouso e apto a se recuperar melhor. Então, eles trazem essa recomendação forte nessas novas diretrizes. E aí, dentro daquele elo de sobrevivência pediátrica, aquele último elo, fala do encaminhamento dessa criança. No pós-parada, no pós-alta, lembrar que essa criança precisa de segmento neurológico por pelo menos 1 ano depois da parada, que ela seja referendada por um centro de reabilitação, que o centro de reabilitação tenha físio, tenha fono,
tenha as condições de oferecer a reinserção do paciente no seu dia a dia. E usar um checklist para ver que você não está esquecendo de nenhum cuidado. Esse checklist também está disponível lá no documento, no heart.org, em que ele vai lembrar de todos esses tópicos que eu falei, desde o controle de PCO2 e O2, da monitorização hemodinâmica, ver o lactato, passar um PAI, fazer um neuromonitoramento. Então, uso de checklist, como a gente adora um checklist no PAUS, né? Toda avaliação a gente tem lá o nosso checklist, mais um checklist aí para a jogada. Eu acho que ajuda bastante. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Acessem lá o cpr.heart.org para conseguir esses documentos que estão abertos. O site da Fundação Roberto Rocha Brito fazia propaganda lá do nosso centro de treinamento, em que a gente está tendo o curso de PAUS regularmente. Agradecer novamente a presença de todos aí mesmo à distância. Sintam-se todos abraçados. Obrigado pela paciência. Obrigado à doutora Regina e ao Tiago pelo convite e pela oportunidade. E uma boa noite aí a todos.